Bom, vamos falar então do guia de onda planar. Na aula passada a gente já estudou um pouquinho sobre ondas estacionárias, então a gente vai aplicar isso agora a um guia de onda planar. Antes de eu começar a falar do guia de onda planar propriamente dito, é bom dar um motivador aqui, porque essas coisas às vezes parecem muito puramente acadêmicas, sem tipo de aplicação nenhuma, e aqui tem coisas recentes, então tem um livro só sobre guias de onda planar e sensores óticos, e eu peguei uma figura aqui também de um artigo explicando um pouco um sensor ótico que está sendo desenvolvido baseado num guia de onda planar. Então, o que seria um guia de onda planar? Basicamente eu confino a propagação da radiação em uma direção só. Então, eu achato ela em uma dimensão, tenho um confinamento nessa direção. Vai ter confinamento nas outras dimensões? Provavelmente, mas esse espaço que a onda tem para se espalhar nas outras dimensões é muito maior do que esse confinamento que eu causei, tá certo? Então, a gente pode ter guias de onda planar usando dielétricos, e aí, de novo, o que vai mudar na propagação é aquele ajuste nas condições de contorno, que a gente vai ver mais para frente, tem um módulo só para isso. Basicamente, um guia de onda planar esquematizado aqui, então eu vou colocar duas paredes condutoras de cada lado, que elas são infinitas, tá certo? São dois planos infinitos aqui. Eu vou colocar um sistema de coordenadas x, y, z. X, vetor y, vai dar z, né? Não vai orientar o seu eixo, os seus eixos ao contrário. E eu vou ter um vetor de propagação k agora desse jeito aqui. Ou seja, eu vou ter uma componente dele que vai refletir nas duas paredes, mas ele tem uma propagação, né? Então aqui no nosso caso ele está propagando para baixo, por exemplo. O campo elétrico eu vou colocar assim, saindo do plano, então o campo magnético vai ter que estar desse jeito aqui, né? E vetor B vai dar o vetor de onda K. Eu vou dividir isso em um K perpendicular e um K paralelo, né? Então, uma componente do vetor que é perpendicular à parede condutora e uma que é paralela à parede condutora. E aí eu vou ter do outro lado um outro K da onda refletida, que vai ter o campo elétrico entrando, né, no plano. Então tem aquela inversão de fase entre o que incide e o que reflete. O campo B vai ter que estar assim agora, né, para a gente fazer vetor B e dar a direção de propagação K. Então, lembrando, a gente vai dividir também entre K perpendicular e K paralelo aqui. E o que vai acontecer é, esse K perpendicular a gente vai tratar como aquela onda estacionária em D, e a gente vai ver o que acontece com o vetor de propagação dessa onda. De novo, vou usar uma dimensão aqui, L, né, a separação entre esses dois condutores. Bom, vamos trabalhar então essas equações. A onda incidente, o campo elétrico da onda incidente eu vou escrever dessa forma. E aí, né, o K escalar R, eu vou separar nas componentes x e z, que vão ser aí o meu K perpendicular na direção x e meu K paralelo na direção z, que é a direção de propagação. A onda refletida, eu vou fazer uma inversão no K perpendicular, né, para dar a propagação nessa direção x, vai estar invertida, e é bem que está errado. Aqui está certo, mas faltou um sinal menos aqui, né? Porque o campo elétrico tem que inverter. Então, eu inverto o sinal só do K perpendicular de novo, né? O K perpendicular vai estar contra o eixo x, o K paralelo continua na mesma direção, no mesmo sentido. Então, somando essas duas ondas, eu vou ter a minha onda resultante total aí entre esses dois condutores. Eu vou colocar em evidência esse e elevado a k paralelo z menos ômega t, né, esse termo aqui que é comum aos dos exponenciais, e o que sobra entre chaves, a gente já fez essa conta, é um 2i seno de k perpendicular x. Escrevendo, então, esse campo, sobrou ali, então, aqui a gente tem uma onda propagante na direção z, uma onda que se propaga na direção z, a favor do eixo z, com uma amplitude que varia na direção x, ou seja, na direção perpendicular à propagação, como uma onda estacionária. Então, se eu pegar aqui os modos dessa onda perpendicular, ou dessa variação do eixo x, imagina que minha onda está se propagando para baixo aqui, tá certo? Então, a onda está indo para baixo, mas ela vai ter uma distribuição espacial
né, ao longo dessa região entre os dois condutores. As que estão mais perto das bordas, né, no modo 1, vão ter amplitude menor, e as que estão mais perto do centro vão ter amplitude maior. Né? Então, o campo elétrico para cima e para baixo ali. E no modo 1, as que vão perto da borda vão ter amplitude de oscilação menor, as que estão aqui no meio vão ter uma amplitude de oscilação maior. E aqui de novo. Se eu pegar um segundo modo de oscilação, o segundo modo de propagação, eu vou ter aqui no meio também a amplitude zero. Então aqui ele oscila com amplitude grande, diminui, tem amplitude zero, aqui aumenta de novo. Então essa distribuição da onda nessa região entre os dois condutores vai ter essa variação na amplitude do campo elétrico, na amplitude de oscilação do campo elétrico. Então, vamos aplicar as condições de contorno. No x igual a zero, no x igual a L, o campo tem que ser nulo. Isso me dá uma restrição em cima do K, mas a gente tem que tomar cuidado agora, né? O meu K é um vetor. Então, o que é igual a ômega sobre C é o módulo do vetor K. Então, o módulo ao quadrado é a soma dos quadrados das componentes, né? Trigonometria. Então, vai ser K perpendicular ao quadrado mais K paralelo ao quadrado é igual a ômega sobre C ao quadrado. O K perpendicular a gente sabe que vai ter aquela restrição Nπ sobre L das ondas estacionárias. Então, o meu K paralelo ele vai ser delimitado por essa raiz aqui, ômega sobre C ao quadrado menos Nπ sobre L ao quadrado. Isso aqui, se eu tiver um meio dielétrico entre as duas placas, é só substituir a velocidade de propagação de C, né? A onda se propaga com velocidade C, eu substituo para a onda se propaga com uma velocidade V. Então, o que a gente viu aqui é eu confinar a propagação da onda numa direção impõe uma restrição sobre a propagação na direção perpendicular a ela, mesmo assim. Né? Então, aquele K perpendicular ser quantizado, digamos assim, que é Nπ sobre L, tem uma restrição sobre ele, impõe uma restrição sobre o K paralelo, né? Porque eles são componentes de um mesmo vetor. Então, para eu ter uma propagação agora, né, para eu ver se a minha onda com uma frequência qualquer vai se propagar nesse guia de onda, eu preciso ter o seguinte, o K paralelo tem que ser um número real. Ou seja, aquele número que está dentro da raiz tem que ser positivo, ou seja, ômega sobre C tem que ser maior que Nπ sobre L. E isso dá para a gente, né, uma frequência de corte, ou seja, uma frequência abaixo da qual as ondas não vão se propagar nesse guia de onda planar. Ou seja, o campo elétrico ele tem uma profundidade de penetração, mas ele não se propaga ao infinito. Então, essa aqui é a frequência de corte do guia de onda planar, N vezes π vezes C sobre L. Então, dependendo de o quanto está confinado, né, dessa distância era, quanto menor L, maior é a frequência de corte. Certo? Ou seja, eu tenho uma restrição maior, eu tenho que ter a frequência mais alta para eu conseguir propagar dentro desse guia de onda. Então, só ondas com frequência maior que ômega C vão se propagar e a gente pode ter, né, dependendo do N, de quem é aquele N, modos diferentes se propagando ao mesmo tempo nesse mesmo guia. Então, eu fiz um gráfico aqui, né, K paralelo em função de ômega, né, dá essa funçãozinha aqui. Se eu pegar uma frequência, né, então aqui, frequência de corte é NπC sobre L, então eu pego a frequência 1, a frequência 2, a frequência 3. Se eu pegar uma frequência ômega, que está entre ômega C1 e ômega C2, eu vou ter um modo de propagação, eu tenho um K paralelo aqui real. Se eu pegar uma frequência ômega' entre ômega C2 e ômega C3, eu tenho dois possíveis modos de propagação, dois possíveis K paralelo. Eu tenho um K paralelo e um K paralelo linha, por exemplo. Então, se eu pegar uma frequência um pouquinho menor que essa frequência ômega', eu vou ter, de novo, dois vetores de propagação diferentes. Então, dependendo da frequência da minha onda incidente, ela pode ter vários modos de propagação dentro desse meu guia. E esses vários modos, né, com frequências diferentes, vão ter velocidades diferentes de propagação. Então, eu posso calcular a velocidade de fase de cada modo, né, de propagação. Então, para eu pegar o K paralelo, é ômega sobre a velocidade de propagação, né, na direção Z daquele modo. Então, o Vn, o V, a velocidade de propagação na direção Z do enésimo modo vai ser ômega sobre K paralelo.
Substituindo a expressão, aquela raiz, por K paralelo, eu vou ter que a velocidade de propagação é ômega sobre essa raiz. Eu posso fazer uma brincadeira aqui, tirar ômega sobre C para fora, e eu fico com a velocidade é C sobre raiz de 1 menos nπc sobre ômega L ao quadrado. Isso é maior que C. Então, num guia de onda, eu vou ter, nesse tipo de guia de onda, eu vou ter velocidade de propagação maior que a velocidade da luz, mas calma, isso não vai violar a relatividade. Porque o que transmite informação, o que é delimitado pela relatividade é a transmissão de informação. E o que transmite informação é a velocidade de grupo. E a velocidade de grupo é definida como dômega dk. Tá certo? Então, o dômega dk vai ser sempre menor que a velocidade da luz. A velocidade de fase não necessariamente. O que é essa diferença entre velocidade de fase e velocidade de grupo? Imagina que eu tenho um pulso de luz. Eu vou falar um pouco superficial sobre isso, mas é só para a gente ter uma imagem sobre essa diferença. Quando eu tenho um pulso de luz, ou seja, uma onda luminosa, uma onda de radiação eletromagnética que tem uma duração definida no tempo, ela não tem como ela ter uma única frequência só. Ela vai ter uma varredura em frequência, e essa varredura em frequência, que é essa onda aqui, esse pente pode andar dentro do pulso, dentro do pacote de onda. Então esse Vn pode ser maior que a velocidade de grupo. Então a velocidade de grupo é a velocidade dessa envoltória, digamos assim. Essa envoltória viaja com velocidade, no máximo a velocidade da luz, mas dentro eu posso ter esse pente de frequências andando um pouco mais rápido. Para calcular o campo magnético dessa onda, eu vou usar a lei de Faraday. Rotacional do campo elétrico é ΔB ΔT. Então eu calculo o rotacional do campo elétrico, depois integra no tempo os dois lados. A conta não é difícil, mas é um pouco longa demais, eu não vou fazer aqui. Tá? Eu já vou colocar o resultado direto. Vai ter um monte de termo, então tem que fazer isso com cuidado. Tem um Y, um chapéu errado aqui, cuidado. Caiu a mais. Então, esse campo B não pode ter componente Y, é perpendicular ao campo elétrico. Mas vai ter uma componente X e uma componente Z. Ou seja, para essa onda, para esse campo elétrico que eu calculei, o campo magnético tem uma componente na direção de propagação. Então, esse é o chamado modo transversal elétrico. Ou seja, o campo elétrico é sempre transversal à propagação, o campo magnético tem uma componente na direção de propagação. Eu posso ter o contrário também, eu posso ter um modo em que o campo magnético é transversal, mas o campo elétrico tem uma componente na direção de propagação. Então, esses são os modos TM, modo transversal magnético. Na próxima aula, então, o que a gente vai fazer eu vou colocar uma restrição a mais. Então, eu fiz um guia de onda planar, eu vou fazer um guia de onda retangular. Eu coloco mais 2 condutores ali e a gente vai ver o que acontece com as ondas se propagando nesse tipo de guia. Até a próxima.